Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez dando sequência ao nosso estudo sobre a obsessão, como já trazido nos dois outros episódios, a parte 1 e parte 2, que nós já tratamos da definição da obsessão, as gradações da obsessão, as fases, da obsessão. Também trabalhamos o campo das vibrações pelo pensamento, dentro da obra de André Luiz, de Kardec, Chico. Então, na sequência, nós vamos pegar um trabalho que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito de Dias da Cruz, a pedido do Arnaldo Rocha, então dirigente da reunião do Grupo Meimei, no Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo, para um estudo sobre a obsessão, para os tarefeiros da reunião de desobsessão, então iniciada por Chico, Arnaldo Rocha, familiares e amigos, em 1952. Bom, o tema proposto por Arnaldo era um tratamento, do tema, um tratado do tema obsessão. E o Dias da Cruz, como todos sabem, foi um médico que viveu na cidade do Rio de Janeiro, que se converteu ao espiritismo, foi presidente da Federação Espírita Brasileira nos anos de 1889 a 1895, e logo depois, numa transição de um outro presidente, foi assumido por Bezerra de Menezes. E o Francisco Menezes Dias da Cruz teve o mesmo nome do seu pai, que também era um médico. E teve um médium na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1844 a 1916, que ele era um médium espírita, receitista, sonâmbulo, psicógrafo e vidente, em que o Dias da Cruz teve a oportunidade desse contato com esse médium e recebeu mensagens do seu pai. E foram tão evidentes as mensagens que ele se tornou espírita, e ele, sendo médico homeopata, é que vem trazer essa contribuição para nós sobre a obsessão, depois que desencarnou. Evidentemente, ele desencarnou em 1937, nós estamos com a mensagem datada de 15 de julho de 1954. E o tema primeiro que ele trouxe para o Grupo Meimei foi alergia e obsessão. E ele começa nos explicando o que seria alergia, A alergia, ela foi criada no século XX pelo médico vienense von Picquet, significando reação modificada das ocorrências da hipersensibilidade humana, ou seja, uma sensibilidade excessiva que causava essas alergias. Ele batizou o nome de alergia. Nós buscamos, então, na bela explicação do Dias da Cruz, traduzir um pouco do que nós entendemos, que na área da medicina somos leigos, mas os estudos espíritas nos facilitam o entendimento para o que os espíritos vêm nos trazendo ao longo desse tempo todo. Então ele explica sobre a medicina inicialmente o que seria alergia e o processo alérgico no ser humano, que parece que não tem nada a ver com obsessão, mas a gente vai ver o quanto tem a ver com a obsessão, a questão da energia e a alergia. Então, o que ele fala? Que esse fenômeno admite a ação de um anticorpo sobre o antígeno na intimidade da célula, que libera uma substância semelhante à histamina, que é formada a partir de um aminoácido, a histidina. O aminoácido é obtido através também da alimentação, que vulgarmente é chamada de substância H. Nós vamos usar esse nome, substância H, para o entendimento do nosso estudo, sabendo que é essa liberação de uma substância. Que ele fala o seguinte, que atingindo sobre os vasos capilares, sobre as fibras e sobre o sangue, também uma coisa que nós vamos guardar aí, atua desastrosamente, ocasionando vários desequilíbrios. Então, é isso que ele nos fala, que é uma substância a partir da histamina,
que vem essa substância justamente a levar essas energias ao organismo, que é a causa das substâncias desastrosas. Vamos ver mais o que ele fala. O que seriam esses desequilíbrios alérgicos? A dermatite, edema, coriza, asma, urticária, enxaqueca, né? A intoxicação digestiva, nervosa, cardiovascular. Ele cita essas alergias para o nosso entendimento com esse processamento que se dá no organismo físico, né? E ele explica para a gente que a histamina é um mediador do sistema imunológico, ou mais simplesmente um mensageiro químico que ajuda a resposta do seu corpo direto no invasor estrangeiro. Então, quando o organismo, o sistema imunológico, identifica esse estrangeiro, é que ela é acionada. Então, ela é um mensageiro químico, segundo nos explica a lição de Dias da Cruz. Então, ele explica para a gente, né, que é leigo, um processo que se dá para essa liberação. Quando a pessoa é alérgica a uma substância em particular, tal como um alimento ou pó, o sistema imunológico erroneamente acredita que essa substância normalmente inofensiva, na verdade, é prejudicial ao organismo. Então, há um erro de entendimento, podemos assim dizer. A pessoa tem alergia porque o sistema imunológico dele registra essas substâncias que nós citamos aqui, como o pó, a questão da alimentação, enfim, as coisas que causam alergia para cada um de um tipo de substância, ele libera essa histadina, né? Histamina, que é composta da histadina, né? Então, o organismo dá uma reação em cadeia e solicita as células para liberar essa histamina e outros produtos químicos para a corrente sanguínea, causando sintomas da alergia. Então, para nossa compreensão, essas são a substância H, que é composta da histamina, mas também outros produtos químicos. Aqui eu gostaria de lembrar o nosso estudo parte 2, quando André Luiz nos fala que tem energias que são só registradas pelas vias do espírito. Olha aqui, né? Um é identificado, os outros nem são citados pelo Dias da Cruz. Então, aqui que entra o nosso, a ligação desse processo alérgico no organismo, que é uma substância que é absorvida pelo organismo, que vai para a corrente sanguínea, juntamente com outros, né, outros elementos químicos que provocam a alergia, uma reação alérgica no paciente. E aí nós vamos recordar em João, no capítulo 3, versículo 6, do diálogo dele com Nicodemos, quando fala da reencarnação, o que no versículo 6 nos fala? A distinção clara. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Nós acabamos de resumir, de acordo com o nosso entendimento, a questão da reação física, no corpo físico, das substâncias registradas, né? Da substância H, que ele renumerou várias situações que pode provocar a liberação dessa substância, que é composta da histadina, né? Histamina e de outros produtos, de outras substâncias químicas, né? Bom, dito isso, entendendo que é do corpo é corpo, o que é da carne, como Jesus fala a Nicodemos, o que é do espírito. E é esse gancho que o Dias da Cruz busca para nos orientar sobre a questão da alergia no processo obsessivo. Olha que interessante, né? Vamos lembrar das vibrações, das energias. Então, o que Dias da Cruz nos fala? Nessa metodologia da substância H, ele cria
uma substância ou agentes, como ele chama, de R, que são de radiações mentais. Então, o que ele fala? Que essa classificação, né, ela está na base da substância H. Então, essas irradiações mentais também são cumuladas junto com essas vibrações ou essas energias produzidas pelo próprio sistema imunológico, né, desempenhando papel importante em quase todas as perturbações neuropsíquicas, usando o cérebro como órgão de choque, ou seja, absorvida. Olha que interessante. Ele acrescenta a toda essa parte científica que a ciência já nos mostra pela questão que provoca alergia, ele ainda acrescenta esses elementos ou agentes que ele chama de R. Então, o físico ficou com a substância H. O espiritual é o estudo dos agentes R's. E olha que simplicidade agora para se falar dos agentes R. É o que nós todos possuímos, né? A cólera é a irritação, a leviandade é a maledicência, a crueldade é a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo, o medo. Dias da Cruz coloca nessa mensagem, datada de 15 de julho de 1954, esses elementos como sendo agentes R. E ele vai falar do processamento dessas energias justamente no processo obsessivo. Ele fala o seguinte: a obsessão é um processo alérgico interessando o equilíbrio da mente. Ou seja, a obsessão é um processo de alergia, ou seja, absorção de substâncias negativas que desequilibram a mente, causando as perturbações neuropsíquicas. Correto? Bom, o que ele nos fala sobre a cura da obsessão? Como evitar, né, a obsessão? Para sanar a obsessão nos outros, muitas vezes nós espíritos queremos auxiliar, né? E outros precisamos de ajuda. Ou em nós mesmos, é preciso analisar os agentes R que estamos emitindo. O que eu estou emitindo? Porque eu vou encontrar um campo chamado o quê? Sintonia. Vamos ver mais. Nós vamos para a obra de André Luiz, no Missionários da Luz, no capítulo 4, que fala do vampirismo. Nós temos uma surpresa de André Luiz no campo energético das enfermidades. Que ele fala, ele se sente, né, um médico estudioso da Terra, quando ele acompanha os mentores espirituais para analisar, estudar esses processos, ele se surpreende. Ele nos fala o seguinte: como explicar agora o quadro novo que me defrontava nos escassos conhecimentos? Os conhecimentos que ele já havia adquirido ficaram escassos diante do quadro que ele vislumbrava naquele momento com os instrutores espirituais. Aí ele acrescenta: a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferece campos perigosos de germes psíquicos na esfera da alma. Olha o que Dias da Cruz nos traz como agentes R. André Luiz testemunhando isso nesse capítulo. E nos traz uma reflexão bem profunda sobre as enfermidades, né, que nós às vezes adquirimos e que são processo obsessivo muitas das vezes. E André Luiz, ele, como médico, raciocinava como médico. Ele pensou nas doenças contagiosas que são transmitidas de um para outro. Nós estamos aqui vivendo um momento como esse, né? Um momento de pandemia, que é um vírus, né? E que é contágio. E a gente vê que é um contágio pela questão física. Nossa proteção é toda física para que não haja toque. Como também
em alguns processos alérgicos, né? Mas aqui a pandemia não estamos falando de processo de alergia, né? Que é processo de vírus. Mas é só para a gente fazer uma referência com o momento que a gente vive, com a preocupação que o André Luiz teve lá. E as doenças contagiosas na Terra acontecem aqui. E ele pergunta, haveria contágio de moléstias da alma? Nós entendemos que se Dias da Cruz está nos trazendo alergia e obsessão como uma doença, os agentes, a substância H com os agentes R ditado por ele, André Luiz teve o mesmo entendimento. Ele não sabia, como diria, né? Mas ele estava tendo um testemunho, estava aprendendo. Então, o que respondem para ele os instrutores espirituais? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é de fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Pode acontecer, então, dessas energias serem captadas por um outro espírito, desde que haja um ambiente favorável, que é o desequilíbrio mental, como fala o cérebro sendo um agente de choque, uma doença neuropsíquica, que é absorvida e processada, né? Ele fala que de fato é consumado, né? E tem que ter o mesmo nível. Aí nós vamos ter o entendimento da influenciação dos espíritos, que nós falamos lá no início, sobre a causa da obsessão, e sobre a nossa responsabilidade com as imperfeições morais. Então, essa lição da alergia e obsessão nos reporta, nesse capítulo de André Luiz, um exemplo vivo. Quem tiver a oportunidade de ler ou reler ou refletir, né, sobre esse capítulo vai entender muito mais o que nós estamos aqui dizendo. Nesse trecho a gente pode entender a grandeza, né, das explicações trazidas aos instrutores espirituais, ao André Luiz, que nós pegamos sobre essa questão do contágio. Desde que haja um ambiente e que tenha o mesmo nível, ou seja, sintonia. É necessário para que haja essa influenciação. E nós precisamos de aprofundar um pouco mais essa questão, apesar de ter falado sobre fluidos na semana passada, na parte 2, nós vamos reportar agora a Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos. Kardec nos fala sobre os fluidos, né, viciados, né, que são os eflúvios dos maus espíritos. Ele classifica assim, que podem depurar-se pelo afastamento destes, ou seja, a gente pode melhorar com o afastamento dos espíritos, nós vamos ver isso mais à frente, né, no tratamento, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos. Enquanto o espírito não se modificar por si próprio, sendo perispíritos encarnados de natureza idêntica aos fluidos espirituais, ele assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Olha a explicação de Kardec tão profunda nesse sentido. Por que é possível isso? Porque nós somos corpo, espírito e matéria encarnados. Desencarnamos, o corpo que perece. O espírito sobrevive com seu perispírito. Então nós temos dois elementos comuns entre o encarnado e o desencarnado. Dois, né, que é o espírito e o perispírito. Qual que é o canal de comunicação? É o perispírito. Então, se há e esses fluidos são espirituais, por isso que nós temos essa absorção, e por isso que André Luiz nos fala também que tem fluidos que são perceptíveis somente pelas vias do espírito, devido a essa questão do perispírito, né? E o que ele fala? Essa assimilação de fluidos perispirituais ou espirituais, a gente absorve como uma esponja, tanto de um lado quanto de outro, pelas propriedades perispirituais. Então, aí que está a possibilidade dessa captura dos agentes, né? R de espíritos também, que eu estou numa faixa do ódio, do desânimo, do medo, da maledicência, ao quê? Há um acréscimo, há uma absorção, a gente suga essas energias também do universo, né? Que podem
nos causar esses agentes R intensificados, né? Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios mal podem ocasionar desordens físicas. Não é a outra causa de certas enfermidades. O que nos fala aqui? Se essa ação for permanente, né, desses fluidos maus, aí que ele pode ocasionar desordens físicas, que não é outra a causa das enfermidades, no sentido que nós estudamos a obsessão, que é a ação persistente, né, que um espírito tem sobre o outro. É uma ação persistente. Então, aí que já causa obsessão, está lá na Gênesis, no capítulo 14. Né? Então, já mostra que essa teoria, né, essa experiência foi testada por todos os espíritos, está lá na nossa codificação. Então, o que caracteriza essas doenças é essa ação permanente desses eflúvios maus sobre o encarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou encarnado para encarnado, que há essa absorção, a gente suga pelas vias do espírito, pelo perispírito. Bom, bem interessante esse capítulo dos fluidos na Gênesis. E nós pegamos uma outra passagem aqui, nós mostramos a influência negativa. E nós teremos oportunidade, quem sabe, no futuro, de estar falando sobre o passe. Mas aí, dentro dos nossos estudos sobre o passe, a gente vai entender por que o passe ele tem um papel significativo, né, no restabelecimento das energias celulares e espirituais, que é justamente um dos canais. Mas aqui eu estou mais interessado em trazer o mecanismo dessas energias, porque nós temos outras terapêuticas, né? Mas olha o que André Luiz nos fala nos mecanismos da mediunidade. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os nossos recursos vitais que ele vai receber, retendo-os na própria constituição fisiopsíquico-somática, através das várias funções do sangue. Nós podemos observar que essa questão da energia sanguínea ela é determinante, tanto é que várias doenças são detectadas, né, sobre as funções do sangue. E aqui André Luiz fala sobre as energias, né, positivas. Kardec fala também das negativas, que são os agentes R, que são absorvidos pela questão da assimilação, ou seja, pelo perispírito, e que vão para o sangue. Então, nós concluímos que as energias nossas que estão circulando no sangue, ela contém os fluidos espirituais também. Por isso a possibilidade o quê? De causar enfermidades dos agentes R. Quando nós recebemos o passe, nós estamos recebendo fluidos positivos, que já tem outra característica. Vamos falar fluidos divinos. Se o R é negativo, né? Vamos falar desses fluidos positivos. Mas o que fica claro para a gente? É o mesmo mecanismo. Então depende aonde eu estou situado. É o que Kardec fala do ambiente. E que André Luiz acrescenta sobre o quê? Das vibrações do próprio paciente, do desejo, né, de capturar e absorver energias salutares ou energias vitais. Então, se eu me situo num quadro de pensamentos negativos, eu vou sintonizar com eflúvios negativos. Pode se instalar o processo obsessivo. Pode causar reação física pelo próprio mecanismo que tem na energia no campo material, eu vou ter no campo espiritual. Por isso que lá fala que outros agentes químicos, né? Bom, aí a gente, Dias da Cruz, trabalha também um pouco o pensamento. Nós também já trabalhamos um pouco sobre o pensamento,
Mas o que fala que o pensamento é que vai estabelecer isso, né? Ele transforma, ele edifica, ele destrói, ele reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Então, o que eu crio de bom, o que eu capto de bom, é uma criação, uma coisa que eu estou buscando através do pensamento da mente, através do espírito, né? O negativo também é o mesmo mecanismo. Respeitando assim a dieta do Evangelho, nos dias da cruz, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. Aquela questão que Kardec nos coloca. Qual a causa da obsessão? A causa da obsessão são as nossas imperfeições morais. A dieta da cruz nos convida aqui a dieta do Evangelho, ou seja, a gente absorver fluidos salutares através das instruções que Jesus nos lega para que nós tenhamos uma comunhão com o plano espiritual mais edificante. E fala mais ainda. Ele busca aqui o conselho de Paulo nessa mensagem, o Dr. Dias da Cruz. Ele fala o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada hora da vida à luz dos nossos pensamentos. Olha, é uma palavra de Paulo, né? Então, tudo é luz através do pensamento. Lembramos de novo, Jesus, brilhe a vossa luz. Então, a nossa mente, ela que reside, essa estação, né, radiofônica, com processamento pelo cérebro, que governa todo esse equipamento físico, psíquico e espiritual. E as energias que vão dar vida, né, ao bem ou ao mal dentro de nós mesmos. E a permanência da faixa vibratória que nós vamos estacionar é que permite se instalar ou não um processo obsessivo, segundo os estudos que temos feito. Então ficamos com esse tema aí, alergia e obsessão, e nós pretendemos, né, continuar os nossos estudos, trazendo na próxima semana mais uma lição do nosso Dias da Cruz para os nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, acesse o nosso canal para que possa nos trazer. Responderemos com grande alegria. Divulguem os nossos vídeos aos amigos, aos companheiros, participe para que a gente possa fazer essa corrente de estudo ficar cada vez mais saudável, mais alegre, mais unida. Fraternalmente, a pandemia está nos permitindo essa proximidade de estarmos conversando virtualmente. Eu agradeço a atenção de todos e gostaria de encerrar com uma palavra de Jesus, né? Que ele dá um exemplo vivo de tudo isso que nós falamos do lado positivo, quando ele nos diz: eu e o Pai somos um. Evidentemente pelo pensamento, era uma união perfeita, né? Isso está em João, no capítulo 10, o versículo 30. Rogando a todos um bom final de semana. Até a próxima sexta com mais um vídeo. Um abraço a todos.